está entrando na parte 2 agora, Nau. E a gente... Ai, que legal. Eu vou perguntando algumas coisinhas aqui, que é o seguinte, em relação a isso, a música. Além de tudo, né, nós estamos com algumas investigações de fazer quase que uma opereta, deixar ele meio operístico. Então, você está declamando, está conversando e vem a melodia. A melodia é quase que narrativa. Maravilhoso. E aí, nós fizemos uns experimentos agora tão deliciosos. Como é bom, né? Oh, meu pai, como é bom quando alguém endoida, né? Vai para um delírio gostoso, livre, porque foge, inclusive, dessas arcadas comuns, assim, do pagode, não estou discriminando mesmo, porque eu amo mesmo. Mas o nosso Ocidente aqui, ela é muito tônica, abre e fecha, tônica, abre e fecha. Você vai para os árabes, eles estão quebrando tudo, eles colocam Blue Note onde não tem, vai para a China, é tudo nasal, né? Uma coisa esquisita. E eles foram, esse grupo aqui, né, que eu estou trabalhando da NAU, fizemos uns experimentos, onde primeiro eles vieram com isso, né, querendo encaixar tudo numa métrica, numa lógica, dar sentido para um excesso de sentido, quando, na verdade, a gente estava pedindo para sonhar o que ainda não foi sonhado. Sim, olha que interessante. Sonha com uma coisa diferente, sonha com uma coisa que não foi sonhada ainda. Sim. E aí passa um tempinho, quando destrava, é uma lição. Eu queria, ainda bem que está filmado para a gente, porque eu queria psicografar esse momento, e de tão bonito. Fala um pouco dessa sua experiência agora remota com o Galpão, e tem um detalhe que você ainda foi fazer novela também, não foi? Deus salve o rei, não é? Salve o rei, a justiça e liberdade. Que deve ser outro rolê também, né? É outro lugar. Não. Mesma coisa. E esse lance dos ensaios? Porque o teatro a gente ainda consegue ensaiar de novo, amanhã vai repetir de novo, lá também era assim. Eu ficava individualmente, né? Eu fiz a liberdade, eu trabalhei a prosódia mineira, que é um outro lugar, né? Então, porque é assim, tudo tem uma coisa dos sotaques, né, brasileiros, e que eu sei que vocês sentem um pouco isso, nós mineiros também, que eles, às vezes, o centro, né, São Paulo, Rio, eles tratam um pouco esses sotaques nossos um pouco mais pejorativos, né? Assim, eles trazem como se fosse uma única forma, né? Então, nós mineiros, que não pronunciamos bem os gerúndios, né? Brinquedinho, queridinho, caminho, não tem o nhô, né? Mas, andando. Então, o diretor, que foi muito respeitoso, ele não queria que fosse tratado como caipirinhas, que geralmente eles tratam o mineiro... Oi, você quer guardar isso aqui para mim? Nós não falamos assim, principalmente nós de Belo Horizonte, a gente fala... Tem essa coisa do inho, a gente tem uma candura exagerada, no instante nós somos mais recentes amigos de infância, e tá lá aquela coisa, né? Mas ele queria que desse uma neutralidade, porque a história se passava em Minas, era filho de Tiradentes, né? Então, eu fui para levar para eles essa delicadeza da nossa prosódia, que eu achei muito legal. Mas eu fiz muitas brincadeiras com eles, para eles falarem bem caipirinha, para diferenciar, né? Quebrar o Chico Bento, né? Vivenciar o Chico Bento e já perder ele. Exatamente. Então, foi isso, fiz esse trabalho da prosódia. A justiça, a história se passava em Pernambuco, então, o que eu fiz, geralmente, os novos diretores, eles estão muito com essa linguagem de neutralizar, para não caracterizar tanto um estado, uma região. Então, eu fiz também, na justiça, eu fiz a prosódia. Quando chegou no Deus Salve o Rei, eu não fiz só prosódia. Na verdade, eu fiz pouquíssimo. Eu fiz uma preparação de fato. Eu fiquei um mês lá no Rio, fazendo a preparação de quase todos os atores. Eu que dei a forma da interpretação, porque aí eu tinha 2 diretores que acompanhavam, os diretores que acompanham, né? Eles têm vários diretores, tem um central e tem os outros que são os que de núcleos. Exatamente.
E foi um trabalho lindo, assim. E aí eu aplicava, né, o meu aquecimento e depois eu individualizava. Tem uma coisa tão linda com a Nanini, porque ele fazia o rei, né? E a voz dele é um pouquinho mais aguda. Então, e isso tudo eu pedindo permissão para a direção, né? O que eu poderia sugerir, eu sempre trocava a ideia antes de chegar no ator. Então, eu não fazia só da minha cabeça. Então, eu sugeri, porque ele era um rei bom, né? Um rei cauteloso, ele era justo. Então, não combinava muito ele falar muito agudinho e rápido, que era a fala natural dele. Então, eu trabalhei isso. Então, antes da gente começar, ele falou assim, nossa, babá, eu acho que você vai me ajudar tanto. Eu falei, gente, eu ajudar o Danilo. Como? Sim, Mas foi tão sim. lindo, sabe? Ele foi muito, muito respeitoso. Todos eles, todos, sem exceção. Então, foi um trabalho muito rico, muito. Eu não acompanhei a novela, eu não tenho como acompanhar a novela, porque eu dou aula o dia inteiro até a noite, mas eu vi alguns capítulos, porque eu precisava de ver para ver se estava, né, bacana. Tive que fazer uns ajustes com algumas atrizes que estavam perdendo um pouco o que foi combinado, mas isso era tudo muito simples, porque a gente já tinha feito o trabalho, né? Aham. Então, foi isso que eu fiz, né, lá na Globo. Então, respondendo a sua pergunta, a voz, ela vem de um mesmo lugar, né? O texto, ele vem de um mesmo lugar e vai depender do contexto. Então, é tudo igual. É tudo igual. Tão legal, Desde... tão, tão, Oi? tão bonito ficar te ouvindo, Babaia. E daí eu fiquei muito levando para o nosso processo da NAU, desde o processo de seleção, de escolha dos atores, a voz sempre foi um caminho de possível para a gente encontrar os personagens. A gente já tinha assim um esqueleto das personagens, a gente não tinha um texto ainda, mas nesse processo que foi o processo de seleção desse elenco, eu lembro muito dos encontros de música, porque teve um dia só para música, da gente olhando na nossa imaginação daquelas personagens, naqueles corpos, a partir do som, a partir da voz. E tem uma coisa muito importante, porque a narrativa da própria peça fala de vozes muito silenciadas, de vozes muito rejeitadas pela história oficial. Né? A proposta do espetáculo é trazer esses personagens, que eles não são personagens históricos, mas eles são inspirados em personagens históricos ou passagens da história, de volta numa perspectiva da gente criar uma outra narrativa. E agora você falando, tem todo sentido daquela primeira escolha nossa, que era a partir da voz. A Irane hoje estava dando uma devolução para a gente do processo individual, falando de cada um, e como essa personagem que estava na nossa cabeça se construiu essa semana a partir dessa voz, a partir desse trabalho, a partir do trabalho dele de busca dessa voz que também não foi muito ouvida. E é tão bacana te ouvir falar nesse sentido. Ai, que bom. Nossa, que lindo isso que você está falando, porque é isso, né? A gente busca, né, essa voz e as possibilidades são tantas, sabe? Porque, por exemplo, voltando aqui na novela, assim como no cinema, tem uma questão que eles estão falando para um vídeo, né? Eles estão falando, tem os diálogos, mas eles estão falando, muitas vezes, tem um microfone. Então, uma coisa que eu trabalhei muito é a questão da projeção. Qual a projeção ideal para esse momento, né? Por exemplo, eles estavam falando de longe, estavam falando muito de perto, mas sempre tem um microfone ali que está acompanhando. Então, tem uma coisa muito, muito sutil, né? Que a gente precisa ter essa delicadeza e para isso o preparo físico e da musculatura é tão importante para não prejudicar quando o ator ou o cantor tem que cantar com muito mais projeção, mas tem que ter um mínimo de esforço para que ele consiga ir até o fim sem machucar a voz, né? Mudei um pouquinho assim a Não, isso veia, é né? importante. Mas é porque tem essas pequenas É, diferenças que eu falo assim,
a voz é a mesma coisa, sim, a anatomia é a mesma, mas aí o que muda é como que vai falar e que intensidade que vai falar, que articulação que vai falar, né? Porque dependendo disso que a gente vai, então, conduzir da melhor forma para que eles tenham um bom resultado, né? Isso é muito importante. A Precisa Nau ter vai esse passar cuidado, né? Oi? Não, a Nau vai passar um pouco por esse lugar e é justamente isso que a gente estava começando a conversar. Seremos uma peça híbrida, né? Ela vai ser metade gravada e metade ao vivo. A gente tem 15 pessoas no elenco. Com a pandemia, o que nos foi dito na época também, o que a gente chegou não conseguimos aglomerar 15 atores no palco neste momento. Sim. E era muito delicado. A gente falou assim, não, a gente não vai demitir ninguém nesse momento. Nesse momento a gente vai dar um jeito de botar os 15 em cena. Sim. Porque já estamos atravessando tudo isso que acontece no nosso cenário cultural, tudo. E a gente chegou no nosso seguinte formato. Teremos 8 atores ao vivo no teatro e 7 atores previamente gravados com cenas digitais. E esses atores dialogam com essas cenas. Sim, que lindo isso. E o nosso desafio é muito esse também, pensar nessa equalização vocal desses atores que estão no palco e desses atores que vão gravar suas músicas previamente, gravar esse caminho. Sim, isso é importantíssimo, né? E tem uma coisa também que eu estava falando com você ontem, né, Daniel? Essas formas, né? Por exemplo, essas vozes ancestrais, dos povos indígenas, né? Que embocadura que nós vamos preparar para isso, né? Tem que preparar, tem que abrir, tem que, né, trazer buscar essas vozes, né? Para que elas não são vozes tão normais, né? Entre parênteses, né? Elas têm algo diferente aqui, né? Isso o meu mestre Gabriel me ensinou muito, porque ele gosta muito da voz épica, sabe? Dessa voz que eu não estou falando voz forte, não. Eu estou falando de uma voz potente, mas sem ser gritada, que é um limiar assim, né? Para ser gritado, né? Só escorregar. Só escorregar. A gente, quando começou o debate da Nau, a gente falou muito sobre isso antes. Na primeira semana, além do texto do elenco, o elenco falava muito sobre isso, que os personagens são muito populares, né, da humanidade. E eles falaram muito sobre isso, como a moça da feira, ela talvez não tenha esse processo de preparação vocal, mas ela tem uma potência vocal, né, que é muito forte. Como a vendedora de rua, tem muito ambulante na nossa peça, né? Na nossa peça passam ambulantes o tempo inteiro. E foi muito de eu andando de ônibus pela cidade, ouvindo esses ambulantes, porque é uma coisa que entra na gente, né? Exatamente. E isso tem técnicas que favorecem, porque essa voz, ela não pode ficar só numa imitação de uma feirante, ou de uma lavadeira, não, ela tem que ter ela tem que fazer de verdade. E aí, e essa embocadura, né? Tem que ter preparo físico. Senão Esse a gente peito, estraga. né? Esse peito, de onde vem tanto peito? E senão a gente estraga uma voz, né? Se a pessoa não tem... às vezes a estrutura física também não ajuda, né? Não é... Tem muitas questões, né? Que a gente precisa ter esse cuidado. Mas é uma voz que é muito instigante, muito provocativa, né? Essas vozes, né? Eu fico pensando assim, né? Quando eu li aqui, né? Que eu fiquei assim, quando eu estava falando para o Daniel que eu tenho um acervo muito grande sobre vozes do mundo, sou muito apaixonada por isso e aplico com alguns alunos. Mas essa coisa do Tupiniquim, quando eu li isso aqui, falei, ai, que bom, gente, que vai ter, assim, sabe? Essas referências, né? Essas vozes da humanidade, né? Eu tenho um disco que chama Vozes de Mundos Esquecidos. Vocês encontram na internet. Ele é maravilhoso. Foi uma das primeiras minhas referências. E são várias tribos do mundo, sabe? E que algumas já estão extintas. É maravilhoso, é maravilhoso. E isso a gente pode assim, fazer um preparo para que isso não fique só na imitação, que a imitação fica grotesca, né? Sim. Tem que ser uma voz sincera, né? Isso tem que ser sincero, senão
né, fica um arremedo que não é interessante, né? Eu comecei literalmente na terça-feira e já foi um banho de muita coisa incrível, assim, né? Pegando a fala de Tiago e trazendo, porque além de tudo ainda tem todas essas camadas do texto, né? Que é uma delícia. E a gente tem esse detalhezinho novo de 2020, essa telinha, Sim. que você começa a dar uma aula e de repente ela cai e você começa a fazer algum ajuste e a voz que está ela chega e você fala, Jesus, não foi isso que eu estava fazendo. Aí depois e aí você vai dar um comando e quando você está presente, você consegue corrigir ou até socorrer alguém que está fazendo alguma atrocidade imediatamente para não se machucar. Claro. Eu fico passado aqui, porque às vezes a pessoa está colocando a voz num lugar que você fala, meu Deus, me quebra, não dá, não dá. É. Então, Babá, eu estou fazendo assim, ó, eu passo o exercício e fico, Pai nosso que estás no céu, faça direitinho, que o queixo dele esteja baixado. Nesse momento, não dá para ver, a tela travou. Amém. É verdade, mas é isso mesmo. Você reza, ai meu Deus, fazer que essa internet não caia. Isso. Como é que tem sido essa experiência sua com a internet? Não, eu convivo com isso e tem hora que não tem o que fazer, né? Não tem mesmo. Porque o acúmulo de pessoas usando a internet, o Brasil não tem uma estrutura tão bacana ainda, né? Agora está melhorando, mas não tem hora que não tem muito o que fazer, não tem. Agora, eu tenho vários aplicativos que às vezes eu transporto de um para o outro. Um está dando certo, eu vou para o outro, né? Para mim, o Skype funciona sempre muito bem, sabe? O Skype, o Zoom tem funcionado muito bem. O Hangout eu não estou gostando muito dele mais não, sabe? O WhatsApp eu acho péssimo. O celular eu acho péssimo. Para mim é o pior de todos. Mas tem hora que ele funciona lindamente. Então, acho que a gente tem que... Olha, espera aí um pouquinho que eu vou mudar. Sabe? A gente tem que ter na mão rápido para mudar para outro, porque senão a gente não consegue ir adiante. E vamos pagar mico, né? Nós todos vamos pagar mico. Nessa peça eu me deparei também com uns momentos que me fez lembrar uma outra coisinha. Eu, junto com duas amigas e duas mestras, a gente começou um projeto chamado Sociedade Calada, que é só para estudar vozes de mulheres. Sim, de todas as idades, a partir de 18, todas as idades que tivessem interesse. Para investigar um fato que elas levantaram como cantoras, inclusive uma delas cantora lírica, mesmo com todas as técnicas, né, e as evocadoras, e cantando nos municipais, a dificuldade que essas mulheres tinham de soltar a voz no agudo, de chegar no agudo. E elas estavam chegando em lugares como vindo de uma base, e parte disso também por conta de uma sociedade que a gente vive, que é, desde muito pequena, cala a boca, se comporta igual menina, fala baixo, agora você vai gritar, a louca chegou, a histérica vai falar. E tudo isso vai acarretando num lugar tenebroso. E muitas vezes eu sentia isso, eu falava, nossa, será que é porque eu me espelho no homem e eu tenho mais facilidade ali de treinar o menino? E elas foram me mostrando que não era só isso. Qual é a sua experiência com as vozes femininas? Que eu ainda tenho dificuldade de trabalhar com vozes femininas. Olha, é o seguinte, nós, brasileiros, herdamos a forma do africano, tá? O europeu, assim, vou falar da Europa, que é onde tem o berço do canto lírico, que vem da voz de cabeça. Então, o canto lírico não tem passagem. E o canto africano, ele é aberto, que é o que a gente chama de voz plena, aberto, tá? Então, nós herdamos, nós brasileiros, principalmente as mulheres, padecem um pouquinho mais, porque quando chega na voz de passagem para ir para o agudo, tem um ajuste importante que muitas vezes não cede. Chama movimento de báscula. Ele tem que fazer
aqui, eu vou falar anatomicamente, depois eu falo isso melhor, que agora senão vai demorar muito. Então, tem que ter um ajuste para que a prega vocal estique mais um pouco e que você passe para a voz de cabeça. Esse é o nosso grande drama, Sim. né? Nós, mulheres. Então, o que veio em nosso socorro, que isso é uma técnica da modernidade, que isso foi feito já nos Estados Unidos, isso na década de 40, 50, eles já faziam isso, que é a voz mista, é um mix, que vem do belting. Uhum. Eu não dou aula de belting, eu tenho até um ex-aluno meu, que de vez em quando, o Beto Soroli, ele dá curso aqui na escola. Então, o que o belting faz? A gente consegue passar para frente e o ajuste passa, ele desliza para você ir para o agudo sem ser com a vozinha de cabeça. Porque a voz de cabeça para nós mulheres é frágil, ela é pequena. Sim. Então você está cantando, você começa a cantar aqui assim, baixinho, fica aqui, né? E aí você quer projetar. Então, por exemplo, se você escutar as cantoras americanas todas, elas não têm passagem, elas cantam do grave ao agudo no meio, porque vem do lírico e que vem para frente, vem para a máscara. Entende? Então, Entendo. Quando você pega o belting, eu não uso, mas eu me apoio muito na manobrinha da projeção metal. Tá vendo? Ela não fica. Tá vendo a quebra? Sim, sim. É isso. Você se apoia nisso. Tá? Vou carcar a mão nisso. Porque aí eu posso te mostrar alguns exemplos de alunas minhas que conseguiram, é lindo. E porque também hoje a moçada gosta muito de cantar as músicas americanas, né? Das famosas, que todas usam essa voz. Então elas vão e vai com essa voz também. Então a quebra é quase que essa quebra ela vem de a voz plena para nós, ela é orgânica, ela é física, é uma forma, né, que nós herdamos da África, né, que é a nossa primeira referência. Tanto que quando vieram os portugueses, os holandeses, que vinham do lírico, então quem cantou lírico, né, mas as pessoas que não eram da elite cantavam popular, que eram negros, que cantavam com a origem, índios e africanos, eles não tinham essa história de lírico. Que é maravilhoso, né? E que é maravilhoso, né? Eu tive uma professora falando nessa dos índios, que ela, inclusive, é uma das coisas que eu quero trazer para o nosso movimento aqui, que é uma sonorização, uma voz que vem a partir da referência da natureza. E ela fazia isso mesmo. Ela fazia com que a nossa voz de cabeça fosse a partir do gorjar dos pássaros. Imitando o pássaro, literalmente imitando, tentando copiar aquilo, assim, o que ela faz, o que aquela glote deles ali produz, como é o cerrar da folha, como é a caída da água. Foram 3 semanas assim de encontro que tocaram muito. Eu falei, caramba, como é que alguém estuda isso? É lindo. Olha, eu vou te passar uma referência. Você já viu a Meredith Monk? É uma alemã. Sim. Que ela faz isso, o estudo dela é tudo assim, né? Ela faz uma caretinha, aquilo vira uma voz maravilhosa. Ela aproveita tudo. Eu sou apaixonada por ela. Ela tem uma com uivos dos lobos. Eu sei tudo dela. Adoro ela. Olha, tem uma outra cantora brasileira, que é a Marluí Miranda, que ela tem uma pesquisa indígena, dos legados mais importantes que eu acho que já foi feito no Brasil. Ela tem 3 discos. Assim, apaixonada por ela, e eu, inclusive, tive a grande oportunidade de me tornar amiga dela, que ela veio fazer um trabalho com ponto de partida. E ela, assim, é encantadora, é uma pessoa muito sábia, e ela tem um trabalho, escuta o trabalho dela para vocês verem como que ela traz essa questão indígena maravilhosa. Maravilhosa. Falamos dela essa semana. Isso, eu ia falar isso agora. Gente, olha, esse universo é maravilhoso. Isso, eu ia falar isso agora. Não só gostamos, como é referência do diretor. Eu escutei muito um disco dela quando eu comecei a fazer teatro no Rio de Janeiro, nos ensaios, e nunca esqueci. Tanto da Meredith quanto da Marluí, mas aí eu fiquei... eu sou apaixonada.
Ai, eu amo, amo, amo. E ela, gente, é uma pessoa tão humilde, tão linda, né? Eu, sim, eu fiquei com um mês convivendo com ela, sabe, lá no ponto de partida. Então, assim, ela é linda demais. Então, eu acho que a gente pode se amparar, né, nessas referências. É possível, né, trazer um Tudo canto aquilo. mais orgânico, tudo é questão de treino, né, que eu acho que é importante, né? Mas Eu que queria falar, bacana. continuar perguntando sobre isso mesmo, então. Agora não é nem o diretor que está falando, é o dramaturgo. Tá, ótimo, adorei, adorei. Não, a Nau tem isso na proposta linguística de palavras, que é uma alquimia brasileira. Então, eu escrevi essa peça muito com dicionários de linguajares populares de diversas regiões do Brasil. Eu peguei o dicionário popular pantaneiro, amazônico, baiano, pernambuquês um pouco também. Peguei o sulista. E a brincadeira, eu fui misturando essas palavras que estavam em alguns vocabulários mais populares na peça. Tupi também. Eu conheci um autor chamado Douglas Jegues, que é um autor da cidade de Corumbá, do Mato Grosso do Sul. Ele escreve em portunhol selvagem. Ah, que Mistura de bacana. Guarani com português. Adorei. E ele escreve Adorei, e a gente adorei. compreende tudo. E eu tenho muito desejo, e aí depois conversando contigo, quando a gente chegou na encenação, né, de fazer isso. A nossa intenção é muito que seja uma opereta brasileira nesse sentido. Não brasileiro no sentido modernista, não brasileiro no sentido Sim, tropicalista, mas brasileiro nesse sentido variação linguística, de variação de tons, de variação desse lugar mais contemporâneo, talvez, sabe? E aí eu sim, acho que sim, ouvir sim. vocês, o que é que vocês pensam disso? Poderia auxiliar, né, na voz a partir da palavra mesmo, nessa brincadeira, né? Sim, sim. Você fala que ele traz essa linguagem e que está relacionada ao sotaque? A gente não pensou muito no sotaque, eu pensei muito no vocábulo mesmo, quando eu escrevi. Né? Porque a peça, Ah, ela tá. Na sonoridade, só na Sim, sonoridade. exato. Porque o que é que Ok. acontece? Os protagonistas dessa peça, eles não têm uma localização. Eles são frequências, eles vivem no espaço sideral e eles passearam por todo o território brasileiro. Então, a Sim, ideia é que eles sim. não têm uma localização geográfica de Ah, determinado lugar. perfeito, perfeito, perfeito. Então, o que seria É, construir essa língua brasileira para ancestralidades brasileiras que não vêm só do Nordeste, que não vêm só do sim, Sul? O que seria uma sim. ancestralidade brasileira que pudesse fazer essa alquimia de vocalidades brasileiras, sabe? Sim, sim. Eu acho, Daniel, que um ponto de partida é neutralizar. Neutralizar todas as regiões. Entende o que eu estou falando? Primeiro, neutralizar. Aí está ligado à música, né? A música e a métrica, que define o sotaque, tá? Hã? Então, por exemplo, vamos supor que a gente quer uma voz mais, como é que eu quero falar assim? Porque depende muito do personagem, né? Sem ter ainda um personagem assim, mas, por exemplo, quer ver? Fala uma palavra qualquer aí, você. Eu. Qualquer, faz uma frase. Será a nossa vida morta melhor que essa? Será a nossa vida morta melhor? Pronto. Tá. Agora, carrega um pouco o seu sotaque nessa mesma frase. Será a nossa vida morta melhor? Agora, tira um pouquinho essa característica da musiquinha. Será a nossa vida morta melhor? Ó, você neutralizou. Estou dando um exemplo muito grosseiro aqui, tá? Só para você entender que, então, eu, mineira, né? Será a nossa, como é que é a frase? Vida morta melhor? Será a vida morta melhor? Se eu fosse falar mais mineirinho, será a nossa vida morte melhor? Entendeu? Oh, meu Deus do céu, tá vendo? Oh, meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu. Ó, acabei de neutralizar. É muito simples. É muito simples. Agora, vai ter uma forma de articulação, vai ter. Como é que vai ser essa articulação interna e externa? Entende? Depois, eu vou ver se eu consigo mandar para vocês um texto que eu fiz no Estado de Sítio, do Gabriel Vilela, um dos últimos trabalhos que a gente fez. Sim.
que nos rendeu um prêmio Shell. Olha que chiqueza, gente. Agora eu exibi. Vilela, Gente, eu fui... como não render? Gente, agora eu fui exibida demais, viu, gente? Assumidamente, viu? Eu assumo que eu fui muito metida agora. Joga na conta do legado. Mas olha só. Então, o Gabriel queria uma voz que ele chama de épica, mas sem ser aquele épico grego, tá? Ele queria um épico mais nosso, mas que tivesse uma referência que todos eles teriam essa forma. Ali é um bom exemplo. Eu vou tentar mandar para vocês verem como que foi o trabalho de articulação e força na prega vocal que eu tive que fazer intensamente, tá? Só para vocês terem uma ideia, assim, eles não são de lugar nenhum, sabe? Eles não são brasileiros, eles não são gregos, eles não são... Eles é uma trupe de uma cidade que foi atacada por uma epidemia, que tem uma morte e que tem Olha, gente, me deu um branco aqui agora. Tem a morte e a secretária. Não, desculpa, tem a morte e o que faz a... Esqueci, gente, vergonha. Esqueci agora. Carrasco, sentença, juiz. Não, ai, gente, que horror, esqueci. Me perdoe mesmo. Eu estou com a cabeça aqui na gente e fugiu. Ai, meu Deus, não vou dormir direito hoje, não vou me perdoar. A gente tem seu WhatsApp. Nossa. Ai, que vergonha, mas tudo bem. Então, a partir das vozes deles, o elenco todo tem essa voz, entende? Então, cada personagem tem a voz da personalidade, a voz com aquela personalidade, mas tem o conjunto de vozes desse lugar. É muito interessante. E você trabalhou fortalecimento muscular das... Total. A embocadura, o fortalecimento. Gente, enquanto eu não lembrar, eu não vou concentrar mais na nossa conversa. Que horror, gente. Eu queria fazer uma pergunta, Babaia. A peste, gente, a peste e a morte. Personagem do Elias Andreato. Elias Andreato, que era a peste, e a morte era do Cláudio Fontana. Genial, gente, genial. Foram trabalhos intensos de projeção, de cuidado, eu vou mandar para vocês, tá? Obrigado. Deixa eu fazer uma pergunta, Babaia. Sim. Partindo dessa ideia de neutralizar também. E quando a gente quer uma voz? Porque tem um dos personagens, ele tem uma coisa meio digital, meio eletrônica. Ele é, na verdade, uma fagulha da solar, que é o sol, enfim. Ele não é nem humano. Sim. E a grande dificuldade, talvez, é trazer nele umas coisas mais específicas de uma voz mais digital, eletrônica, sem ir para a forma. Sem ir para a caricatura disso, né? Sim. Agora, tem uma coisa que eu preciso, Tiago, é conhecer as vozes. Uhum. O que eu posso extrair dessas vozes? Entende? Porque é muito generalizado, assim. Por exemplo, eu falo, faz isso, assim. Eu preciso muito de ouvir a característica e pontuado pelo que você fala. Ou seja, me brifou uma possibilidade. Aí eu tenho que ver a característica do timbre, se essa voz tem mais brilho, se ela é uma voz mais naturalmente sem brilho, entende? Para compor isso, para ajudar. Se é uma voz mais aguda, mais grave, mais média, mais anasalada ou não, entende? Entendo. Babaia, eu não tenho ela gravada aqui, mas eu fiz a minha triagem em cima dessa voz. Auxilia se eu disser para você as primeiras características dela? Não, teria que ouvi-la, né? Era importante eu ouvir, mas você pode, se você tem alguma coisa gravada, assim, pode me mandar pelo WhatsApp, eu escuto depois, pode ser. Tá, a gente já pode adiantar isso. Mas eu preciso de ter a referência da voz, sabe? Certo. Do conjunto dessa voz, certo. sabe?
que está ligado muito ao timbre, né? A forma, a articulação, para que eu possa contribuir um pouco mais, entendeu? Certo, perfeito, perfeito. Quem que é o ator que faz essa personagem? É uma atriz ou um ator? Tiago Almasi é o nome do ator. Ah, tá. Ele tem uma voz, ele vai de um começo de barítono, é um barítono atenorado, que a gente brinca. Ele tá num grave gostoso e vai até um começo de tenor. A voz dele é brilhante. Ele tem bastante saída de ar e quase que um hipo nasal. Sei. Ela tem uma delicadeza. Ele fez já um tratamento para 2 calos vocais. Então, é uma figura que quando a gente vai fazer um aquecimento, seja ele de tessitura ou seja simplesmente de timbragem, a gente dá uma economizada para não ir para extremos. Eu nunca exijo dele assim, quer dizer, só tive 3 contatos, né? Não exigi dele esses extremos. Não faço muito exercício de metálico com ele, também por conta disso, eu fiquei com receio de nas fricções dar um choque. Qual o exercício que você faz para trazer o metálico dele? Zio, Io, Mini, Vini. Tentando trazer essa máscara para cá. Tá. Mas deixa eu te dar mais uma sugestão. Tenta fazer isso aqui, ó. Ele não vai. Tá. Você libera. Certo. Perfeito. Gente, se você quer trazer o metal, esse metal que eu considero, é essa voz bem com muito brilho na frente. Né? Isso. Tá vendo? Sim. Perfeita. Aí, porque... Você sobe escalas em cima disso ou não? Você fica mais ou menos no registro médio dele? Eu subo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você usa o tubo de Laxvox? Eu ainda não usei com eles. Eu fiz só com 2 das pessoas ou com a mão. Não. Esse Laxvox, gente, é uma coisa que o grupo tem que ter. A gente resolve tudo com ele. Vocês já viram esse tubo? Esse que você assopra? Eu vi quando você fez a preparação da outra companhia, no Ruína de Anjos. Eu fiz o figurino. Eu não vivo sem ele. Então acho que eu te vi lá, não vi, não. Eu estou vendo a sua carinha e você lembra o Roquildes um pouquinho. Sim. Você lembra ele um pouquinho. Amo aquela pessoa, amo. Eu ficava olhando você trabalhar com ele. Agora que eu tô... Nossa, eu sabia que eu te conhecia. Eu sabia. Que delícia! Ai, gente, eu amo aquela turma, eu amo de paixão. Quando essa pandemia passar, o Rani vem de São Paulo e a Babaia vem de Belo Horizonte para Bahia, viu, gente? Pelo amor de Deus. Ai, eu não aguento. Vai ser lindo. Gente, o Roquildes, o que é aquela pessoa? Olha só. Então, porque o tubo, ele traz, assim, essa leveza para a prega vocal, para o músculo, e eu não consigo viver sem o tubo, sem o balde, sem isso, porque são práticas muito simples, né? Que traz esse lugar, que é menos sofrido, né, para isso. Depois eu posso orientar vocês, porque a gente não compra esse tubo em qualquer lugar, em qualquer loja. Ele só é vendido numa loja em São Paulo que chama Tecnosil. Ele foi cientificamente desenvolvido para voz. Não pode fazer errado, não pode ser qualquer tubo, tá? Porque tem gente que já compra tubo em loja e não, eu não arrisco, sabe? Ele não é tão bonzinho assim. Se você faz ele errado, ele dá uma flacidez na prega vocal que é problema. Então,
eu acho que vocês precisariam desse tubo e eu posso orientar vocês, tá? Então, essa questão eu perdi a pergunta, gente, eu fui falar de outras coisas, Acho fui que está falar da tudo dentro. outra, Acho eu que fui está tudo dentro falar... ainda. Eu Não, estava falando dos dois calos vocais dele e esse metálico que eu Ah, estou evitando tá, mexer porque eu fiquei com um pouco de medo, assim, de causar alguma fricção ali. sim, você tem que evitar exercícios de impacto, né, de firmeza Isso. glótica, todos eles, que é os que fazem isso com a prega vocal, né? Ataque de glote, qualquer um é perigoso. Ele tem acompanhamento de fono. Tem acompanhamento. Então, se a fono toma conta, então a gente já pode ficar com mais liberdade, né? Ela é especializada em voz? Não sei, não eu sei não sei, responder. não sei. Não, Tem, ele fazia um acompanhamento também com um profissional aqui de Salvador especializado em voz. Eu não sei se é o mesmo ainda. porque se for só de fala, não vai ajudar, não. Tem que ser de voz mesmo, voz cantada. Tem que ter experiência Tá. em voz cantada, senão a gente fica dando voltas, sabe? Ele Mas estava no olha Instituto da só. Voz, se eu não me engano, que é um Oi? fonoaudiólogo aqui. Ele estava, não sei se ainda está com a pandemia, mas ele estava se tratando com um fonoaudiólogo que tem um estúdio chamado Estúdio da Voz aqui. Ah, tá. Não, então, se for o profissional da voz cantada, tá em boas mãos, né? Olha só, gente. Então, eu só queria concluir essa questão que eu preciso de ouvir a voz do ator, para que eu possa entender o que pode ser explorado com cuidado, né? Para propor uma forma, porque essa forma vai depender muito da direção, né? E vai depender das condições físicas desse ator, né? Para que você possa explorar essa voz, para que tenha uma forma, entende? Então, aí vai ter uma expressividade, vai ter, então, por exemplo, vai falar nessa linguagem agora, para sugerir, né, que é uma viagem, que é uma voz mais com essa referência dessa modernidade, né, que é a digital, que é essa voz. Porque o que muda? Por exemplo, nós estamos falando aqui de uma forma digital. E o que Sim, mudou na nossa voz? Nada, exato. né? Agora, quando o que eu imagino assim, hoje, que nós estamos falando assim, nós fomos obrigados a trabalhar de forma digital. Eu, por exemplo, nunca pensei que eu fosse dar uma aula pela internet, jamais, eu não concebia isso. Meu é presencial. Agora, se você pega um jovem que tem nasceu com computador, nasceu com celular na mão, que domina tudo, qual que é uma grande característica? A urgência. É uma voz que é muito mais urgente do que a nossa, entende? Entendo. É uma fala muito mais precisa, muito mais rápida, soluções rápidas, porque eles não têm paciência de ficar igual a gente, de ficar horas lendo um livro, não. O celular, ele é urgente, sabe? E o celular, assim, ele é tão urgente que eles têm que mudar de ano para trazer novos aplicativos, novas formas. Entende o que eu quero falar? Então, assim, por Sim. exemplo, pode-se pensar que esse personagem, de repente, me sugeriu aqui, ele pode ser uma pessoa que fala mais rápido do que o normal dos outros atores. Estou jogando aqui, tá, gente? Não estou definindo Tá, nada, tá, não. tá, maravilha. Eu estou pensando, o que é característica? Então, se for pensar, o que nós estamos falando é falando um pouquinho mais forte, porque a gente não tá falando presencialmente, nós estamos jogando para uma coisa longe, que está tão perto. É isso que eu quero questionar, se é isso que vocês estão pensando quando vocês falam dessa linguagem. É por aí um pouco, Tiago e É, é, Daniel. é. Se quer caracterizar, nós temos que pensar.
em quem vive isso de fato, que é a juventude. Sim. Babaia, esse personagem, eu tive a oportunidade de trabalhar ele hoje, eu fiz um projetinho, porque foi meu primeiro contato com ele. O meu primeiro projetinho, eu coloquei 2 frentes de possibilidades para essa interpretação, para tentar encontrar o que seria essa mudança de voz dele, assim, né? A flexibilidade e contraste, uma figura como se ela tivesse alguém mudando ela de estação, que uma hora um pensamento está no hora um pensamento está mais leve, rápido, no agudo, e de repente hora ele vem e muda e fala com você quase com o olho colado dentro da tela, e brincar com esse movimentar do texto dele como é a maioria dos vídeos dessa molecada, que é editado. Nada é esse fluxo de pensamento longo que a gente está fazendo. É picotado. Então, que ele trouxesse também essa agilidade nos cortes de mudança de uma fala para outra. Então, condiz com isso que eu estou falando, a urgência, a rapidez. Isso. Perfeito. Eu acho que já é um norte, né? Porque eles têm, é tudo muito, é isso, né? Você vê e aí tem um outro lugar também, gente, que é assim, que aí vai um outro lugar mais psicológico, porque tem quase uma alienação essa linguagem. Sim. Exato. As pessoas ficam ali, ó, elas não se comunicam, não está interessado no que você está querendo dizer, a maioria. Nós também estamos fazendo isso. Nós estamos fazendo muitas vezes. Às vezes o celular é muito mais interessante do que eu conversar com alguém. Nós estamos fazendo isso. Então, talvez também isso que você falou, Rani, pode traduzir isso, essa mudança de comportamento, pode trazer um estado de alienação, de indiferença, de não comunicação com o outro. Aí, quando você chama atenção, olha, eu não quero celular na mesa. Eles não sabem o que conversar. Estou falando disso do jovem, gente? Meus alunos são muito assim, é uma negociação, né, para que ele te escute. Eu sempre negocio com eles, assim, preste um pouco de atenção em mim, porque senão eles estão condicionados, né, aos smartphones e à dispersão, né? O que está longe, o virtual, é muito mais interessante de quem está do seu lado. Nós já estamos fazendo assim, muitas vezes. Exato. Nós já estamos fazendo também. E vai dando um... Hein? Perdão. Continue. Não, mas é isso, né? Então, essa linguagem que a gente está chegando aqui, né? Que essa conversa está trazendo um pouco isso, assim. Então, trazer um pouco dessas reações, né? Na linguagem desse personagem que você está falando, sabe, Tiago? Que você sugeriu. Tem muitas nuances, eu estou só jogando um norte, né? Sim. Eu estou propondo um norte, a partir disso, a gente ajudar, né, na composição, e eles vão contribuir também para isso, né? Contribui muito. Dentro, muito mais, né? Eu acho que vai dando 11 horas já, né? Nossa Senhora! Eu lhe avisei que Piauí com Minas não ia dar. E a gente aqui escutando, a gente assim, como é que a gente avisa? Eu estava aqui com o Tiotes, eu vim deixar ficar meia hora, mas é judiação. Vontade de morar nessa live, mas aí... Sabe o que eu ainda vou fazer? Agora eu vou comer um queijinho, vou tomar uma tacinha de vinho e vou dormir. Quando eu for ir, eu gosto muito de vinho, tá, gente? Quando eu for ir, vocês podem me levar num lugar que tem um vinho gostoso que eu vou adorar, viu? Vou te levar com prazer aqui. Meu pai também é apaixonado por vinhos. Eu amo vinho, gente, eu amo. Teve uma época que eu tomava toda noite uma tacinha. Agora, na pandemia, eu tirei um pouco. Assim, eu tomo quinta, sexta, sábado e domingo. Uma tacinha. Mas é muito bom, né? O vinho é muito caloroso, é muito aconchegante, não é, gente?
muito gostosinho. Ai, meus amores, assim, né? Foi tão bom esse encontro, essa carinha boa de vocês três, assim, né? E a gente poder trocar, né? Assim, nossa, Rani, assim, você está fazendo um trabalho lindo, sabe? Já dá para perceber que você tá bacana, sabe? Tá fazendo um trabalho honesto, maravilhoso, com sabedoria, sabe? Eu não sei, eu vou contribuir muito pouco. Você já está fazendo muito aí, muita coisa Não, bacana, viu? não fala isso não. Vem para cá, vem dar esse abraço pessoalmente em mim. Eu vou, vou. Mas Ai, é isso, né? babaia. Assim, Olha, eu enchi o olhão d'água aqui porque agora eu vou jogar meus últimos confessos, porque eu sei que já passou da hora, mas de verdade você faz parte do legado, a brincadeira é de verdade. Faz parte do seu legado. Você é uma mestra, eu te admiro demais da conta, eu acompanho, eu te namoro muito mais, confesso, olha que através das obras. delícia. E imagina agora, quando é que eu ia pensar que no meio de uma pandemia, isolado, eu ia ter um momento desse. Então, Nau, muito obrigado, de verdade, do mais grande, do maior afeto aqui. Por esse encontro, essa oportunidade. Eu já anotei um monte de coisa aqui, já revirou minha cabeça, já abri mão de um monte de pensamento ali. Falei, não é por aqui, não. Mas olha, você também já me abriu muita cabeça hoje, viu? Você falou muita coisa aí bacana que, sim, pode ter certeza que eu vou absorver e vou aproveitar muito, viu? É isso, a gente está aprendendo sempre, né? Ninguém sabe mais que todo mundo, não existe isso, né? São saberes diferentes que se somam, né? É isso que a gente é na vida, né? É isso, essa soma, a gente não sabe tudo, não. Isso não existe, né? Babaia que nós, né, eu e Dan, que já estamos aqui desde o início, concebemos esse projeto. Essa semana a gente só ganhou presente. E assim, hoje eu vou dormir com uma certeza assim de que a gente conseguiu juntar pessoas muito lindas juntas, assim, te escutar. Eu te conheci antes de conhecer pela voz da gravação dos meninos fazendo os seus exercícios. Depois me vi livre trabalhando. Ai, que Que delícia. bom que você pôde estar com a gente. Que felicidade. Só tenho que agradecer Que bom. tudo que eu escutei aqui. Às vezes vou ficar só quietinho para poder ouvir. Que bom. Ai, que bom, gente. Nossa, assim, eu estou falando a verdade, assim, eu gosto muito, sabe, assim, de ir por esse mundo, contribuir, trabalhar, mas vocês não têm ideia do tanto que vocês acrescentam na minha vida, do tanto que eu aprendo, sabe? E uma das coisas que eu acho mais bonitas, que eu sou muito agradecida a Deus, é porque vocês estão fazendo com que eu fique viva, sabe? Que eu estou ainda viva. Não, fiquei Eternizada essa emocionada. experiência de vez. Parar muito. Emocionada. Mas é verdade, né? Eu estou aqui Caramba. ainda, com os meus 70 anos, né? Muito obrigada, viu? Obrigada de coração, tá, gente? Muito obrigada por tudo isso, por esse acolhimento, por interessar ainda pelo meu trabalho, tá? Para ele contribuir com alguma coisa. Isso para mim está sendo muito valioso, tá? Muito obrigada, de coração, viu? Obrigado. E a gente quer ouvir mais, a gente vai querer, a gente vai perturbar mais, porque a gente agora conhece. A gente está muito, muito feliz mesmo. Assim, tem sido, é muito louco, porque ao mesmo tempo que o caos se instalou na nossa vida por conta desse momento, os encontros mostraram o quanto o laço humano é mais forte do que qualquer coisa, né? E o quanto a nossa presença mudou. Esse encontro foi muito presente, assim. E será mais com fé em Deus. Será mais, se Deus quiser. E isso é o teatro que faz, né, gente? O teatro tem esse poder, ele tem esse lugar, né? Que nós estamos vivendo aqui. É muito difícil viver isso em outro lugar. O teatro é muito poderoso por isso, né? A gente vai deixar você tomar seu vinho. Vamos tomar um vinho, vamos tomar um vinho. A gente viaja amanhã, mas próxima semana a gente está junto, né? Papai, a gente ainda tem encontros, né, também. A gente ainda tem encontros.
Sim, nós E ainda vamos encontrar mais, né? Agora, como que vai ser? O próximo encontro são com os atores ou só vocês ainda? não, a gente está tentando organizar um com os atores para eles conversarem também contigo. E tem uma masterclass, né? Sim, Que é o último, aberto, né? que é público. Esse, As pessoas se nós, inscrevem. nós já agendamos todos, não, né? A masterclass já, Já. o outro ainda não. Tá, a gente pode marcar mais para frente um pouquinho, né? Pode ser, pode ser. Beleza, beleza. Mas a masterclass não, mas a princípio a ideia é o nosso preparador vocal conversar contigo, justamente porque os direcionamentos estão acontecendo, né? E o projeto ele tem essa proposta da nossa ficha técnica trocar com pessoas que estão há muito tempo também trabalhando com isso, para que a gente possa também mexer com as nossas ideias. Eu e o Thiago, a gente está fazendo uma troca muito bonita com o Luiz Carlos Vasconcelos também. Ele que está orientando a direção. Que legal. Que bacana. E aí Deixa eu perguntar uma coisa. Nesse encontro com os atores, o Rani vai estar junto, né? Sim. E você pode me mostrar um pouco do trabalho que você fez com eles? Seria possível ter essa oportunidade? Com prazer. Totalmente. Por favor. Que legal. Então, eu posso trocar os contatos de vocês já, então? Pode, por favor. Todos vocês, tá? Claro. Porque aí eu posso observar e posso também, de repente, dar uma opinião ou alguma coisa que eu possa contribuir. E vocês também vão estar nessa aula, vocês dois, Daniel e Thiago? Eu acordo 7 da manhã, saio daqui 11 da noite, papai. Perfeito. Então tá, acho que vai ser um encontro bem produtivo, que a gente já pode, né, pôr um pouquinho a mão na massa, né? Isso. Beleza. Coisa linda. Que delícia. Então tá, gente. Então vamos tomar um vinho. Alegria! Né? Para alegria. Vocês estão gravando esse encontro? Não, tá gravado. Vai pro que YouTube bom. depois. A gente que bom. Naquele site que eu te mandei, todo o material, a gente está abrindo o processo, né? Então, beleza. Então pronto. Que bom. Fico muito feliz. Gente, um beijo. Beijo. Boa noite. Tchau, meu amor. Tchau. Obrigado. Tchau. Obrigada. Uhul. Tchau. Tchau. Você